Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando a nova temporada, a temporada 2014 do programa Em Pauta. Você acompanhou aí nas últimas semanas, nos últimos meses, as reprises de temas realmente muito bons que nós debatemos aqui ao longo de 2013, mas a partir de hoje começamos então esta nova etapa, esta etapa de 2014, e claro, não é? Ainda ontem o Santo Padre completava um ano à frente da Igreja Católica como sumo pontífice, obviamente, e nós hoje não podíamos, não é, começar essa temporada nova do Em Pauta a não ser com Francisco, celebrando este seu um ano de pontificado, realmente com muitas realizações, muitas questões interessantes que nós vamos ter oportunidade de conversar no programa dessa noite. Claro, continuamos com você a partir de Belo Horizonte. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova, né, em Minas Gerais, na capital mineira. E é daqui que o programa Em Pauta chega também até a sua casa, todas as sextas-feiras, sempre levando uma boa nova, uma boa notícia, uma boa reflexão com o nosso querido também Frei Antônio Moser, doutor em teologia, diretor-presidente da Editora Voz, e que eu cumprimento, né, nesse nosso primeiro programa de 2014. Boa noite, Frei Moser. Boa noite, feliz ano novo, né? Porque agora o Brasil recomeça. É verdade, Frei Moser. Vamos recomeçar. E conversar hoje sobre este um ano de Francisco, realmente tem muita coisa para falar, hein, Frei? Passou rapidamente, mas com tantas novidades. A cada dia a gente procura ver qual é a surpresa de hoje. Né? E se não ficamos atentos, realmente os fatos acontecem, porque o Papa é muito veloz nessas suas atividades, palavras, gestos, etc. Aqui também no nosso programa, querido padre, que detalhe, esteve lá durante aquele conclave que elegeu o Papa Francisco em 13 de março, do ano passado, 2013, viveu aquele momento ali em que a fumaça branca anunciava ao mundo o novo sumo pontífice. Eu estou falando aqui do nosso querido padre Jorge Alves Filho, ele que é doutor em teologia, especialmente pela Universidade Lateranense de Roma, e também pároco aqui em Belo Horizonte, tem um trabalho muito bonito com as famílias, e sempre que pode vem ao nosso Em Pauta para conversarmos sobre temas importantes. Padre Jorge, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez estar com vocês, é uma alegria. Tá certo. Olha, nós vamos acompanhar então a nossa matéria inicial, como sempre, aqui no programa Em Pauta, para que você, em questões de segundos, dê uma panorâmica neste um ano de pontificado do nosso querido Papa Francisco. Acompanhe. Passado um ano desde sua primeira aparição na sacada da Basílica de São Pedro na noite de 13 de março, o Papa Francisco age como se tivesse ouvido a mesma voz que Francisco de Assis ouviu no crucifixo da igrejinha de São Damião. Vai e reconstrói a minha igreja. Os gestos do Papa Francisco até agora chamaram a atenção de todos, principalmente por serem significativos. Ele difere dos papas anteriores? Estaríamos diante de um novo estilo do exercício do ministério petrino? Agora, depois de um ano de atuação ágil e profunda do Papa Francisco, será que podemos dizer que a reconstrução já começou e está sendo levada adiante com fundamentos sólidos? Papa Francisco, um ano de surpresas e reengenharia, no Em Pauta desta noite. Ok, eu queria também aqui saudar de modo muito especial o nosso querido Dom João Inácio. Pois é, não tive essa oportunidade ao vivo, né? Ou seja, em termos de televisão, de saudá-lo. E aqui a gente aproveita a oportunidade para dizer ao senhor que seja muito bem-vindo, né, à nossa Diocese de Lorena, onde está sediada a Canção Nova. Dom João, que já se mostra também a exemplo do Papa Francisco, muito ativo, muito próximo, muito solidário, uma expressão da misericórdia de Deus. Então, vai aí o nosso abraço muito especial ao senhor, que vai estar à frente da Diocese de Lorena nos próximos anos, não é verdade? Obrigado pelo carinho, Dom João, obrigado pela acolhida, especialmente à Canção Nova, que está aí sob o seu pastoreio também. Frei Moser, realmente, naqueles dias que nós estávamos ali em Roma acompanhando, não é, todo aquele
imbróglio, toda aquela discussão, todo aquele debate, aquelas especulações de toda a ordem, o mundo inteiro voltou-se para Roma, como naturalmente acontece na sucessão papal, e os debates se deram aos montes, inclusive com surpresas extraordinárias, porque chegou-se a dizer com clareza que realmente o conclave que a mídia mundial, que os teólogos e assim por diante fizeram, não foi em nada com aquele que a igreja experimentou, e a surpresa de ter um Papa, como ele mesmo disse, do fim do mundo, né? O nosso querido Papa Francisco. Frei Moser, 3 dias antes da eleição do Papa, nós conversávamos ali na Praça de São Pedro, e eu me lembro bem, onde eu perguntava para o senhor justamente algumas questões relacionadas à crise da igreja, os desafios da igreja e etc. E o senhor, das respostas que dava, especialmente sublinhava essa frase: vivemos num tempo em que precisamos somar forças e acreditar que mesmo na fraqueza, a graça de Deus age em nós. Um ano depois, volto a perguntar, o senhor retomaria esta posição de confiança agora com o Papa Francisco? Não retomaria. Retomaria com muito mais força. Iria gritar, temos que confiar, porque já demos grandes passos em um ano, dentro daquelas expectativas, interrogações, que será da igreja? Afinal de contas, a crise era inegável, não é? Um ano depois, não é que tudo esteja já no seu lugar, mas certamente o clima é outro, é um clima de acolhida, de abertura, um clima de alegria e, portanto, também de esperança. E por isso mesmo, volto a insistir, mesmo na fraqueza, e justamente na fraqueza humana, é que se manifesta a força de Deus. Tá certo, Frei Moser. Olha, para você que está nos acompanhando, você reparou que o Papa, claro, apesar de toda essa velocidade, de toda essa atividade apostólica, que realmente é impressionante, nos impressiona a todos. O Santo Padre também, nesses dias de quaresma, estamos aí em plena quaresma, o Santo Padre deu uma paradinha, como sempre acontece, para os chamados exercícios espirituais, onde ele e os seus colaboradores mais próximos, ali que compõem um pouco a Cúria Romana, eles param para a meditação da quaresma, a perspectiva da Páscoa, os passos que a igreja deva dar e assim por diante. E esses exercícios espirituais, cujo tema era exatamente esse, ou seja, a purificação do coração, eles se encerraram hoje. Então, vamos aí estar atento aos próximos dias do Papa Francisco, porque vem mais novidades por aí. Mas em se falando de novidades, ô Padre Jorge, por favor, já é possível, depois de tantos gestos inesperados, escritos como os dois documentos, né, a Lumen Fidei, claro, em parceria com o Papa Emérito Bento XVI, já a sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, que vamos ter inclusive a oportunidade em outro programa de debater aqui no Em Pauta, mas já é possível, a partir deste ano, fazer um balanço daquilo que seria assim o roteiro do pontificado do Papa Francisco? Então, nós em geral falamos que o início do pontificado, sobretudo quando o Papa escreve, é então a porta que se abre para dizer como será o pontificado. Acho muito interessante lembrar quando o Papa chegou naquela sacada do Vaticano e a primeira coisa que ele falou foi buonasera, ou seja, boa noite. Isso significa, para mim ali, que ele quis demonstrar já quem ele era, dizendo boa noite num cumprimento normal. O Papa é humano, o Papa veio para aproximar-se da realidade dos homens. E creio eu que o Santo Padre, o Papa Francisco, tem demonstrado neste ano que realmente o importante é resgatar aquilo que é a missão principal da igreja, que é fazer com que os homens se aproximem de Deus. Por isso, acho que o Papa teve um gesto muito bonito e marcante aquele dia, que foi inclinar-se para que as pessoas rezassem por ele. Quer dizer, posso dizer assim, que não era mais um pontificado em que o Papa chegava e ele daria por primeiro a bênção, mas sem a colaboração, sem a bênção do povo, então este pontificado, digamos, não poderia tomar este rumo tão bonito,
como tem tomado. Você fala, sobretudo, dos documentos, o documento da alegria, o Evangelho da Alegria, quer dizer, o Papa Francisco tem demonstrado que é importante transmitir o Evangelho na alegria. Mas é claro, dizendo o caminho dessa alegria, porque a alegria significa estar realmente cumprindo a missão, e esta missão importante que a igreja tem, não é simplesmente anunciar, mas anunciar de uma forma encarnada. Por isso é muito interessante a gente começar a ver aquilo que neste ano o Papa Francisco tem demonstrado. Ele tem demonstrado que a igreja precisa estar no mundo para ajudar o mundo a redescobrir o seu caminho. Nós vamos ter a oportunidade aqui no programa de recordar, não é? Claro, você teve ontem pela TV Canção Nova aí um dia espetacular, celebrando este um ano de pontificado do Papa Francisco, gestos, palavras, os acontecimentos. E claro, Frei Moser, a nós brasileiros de modo particular, tivemos a alegria da primeira viagem apostólica do Santo Padre, claro, cumprindo um compromisso já pré-agendado, ok, mas já teremos inclusive, aí por iniciativa dele também, uma próxima visita, já daqui a 3 anos, em 2017, quando o Santo Padre voltará ao Brasil por ocasião do 3º centenário da aparição da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do nosso Brasil. Porém, o Santo Padre, em julho do ano passado, durante a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, e aqui também a nossa comunhão, a nossa colaboração e o nosso incentivo para que você participe desta campanha Doe de Coração, porque a vinda do Santo Padre e tudo aquilo que envolveu gerou um custo realmente muito alto em termos de infraestrutura, e a Arquidiocese do Rio de Janeiro, claro, continua precisando de todos nós que somos cristãos, igreja, pessoas de boa vontade que de fato ficaram marcadas pela presença do Papa Francisco aqui. Então, se você ainda não participou dessa campanha, doe de coração, realmente participe, porque ainda a dívida é alta e nós precisamos quitar essa dívida para que aquele espetáculo que o mundo viu em 2013, com aquele mar de gente a céu aberto, onde a praia de Copacabana virou uma verdadeira catedral, realmente isso não pode ficar com uma mancha negativa que são as dívidas. Então, vamos ajudar a Arquidiocese do Rio de Janeiro a quitar essa dívida e, como igreja, continuar caminhando. Mas nessa jornada em específica, falando a nós brasileiros, que gestos, Frei Antônio Moser, ou palavras que para o senhor ainda estão muito vivos e que valeria chamar a atenção aqui neste um ano do Papa Francisco? Uma pergunta difícil de ser respondida. São tantos os gestos, tantos, que a gente não saberia nem enumerá-los. Já desde a primeira descida do avião, da escada, a maneira como ele anda, não é? Como ele subiu naquele carro, nem sei o que é um Fiat, não é? Não é um Fiat, a maneira como ele se manifestava, ou seja, os livros que mais vendem na editora Vozes, depois de Bíblia, etc., o corpo fala, a linguagem do corpo. Esse homem fala com os olhos, com a boca, com tudo, mas muito mais com gestos, com as mãos, de tal forma que o todo dele é uma transmissão de alegria, de confiança. E depois, aquela cena na qual ele vai, digamos, sendo barrado pelas multidões, e ele não se apavorou coisa nenhuma, estendia a mão para um, estendia para o outro, pega uma criança, e aquela cena, né, um jovem, acho que foi, pegou um solidel e entregou para o Papa, ele pegou dele e entregou, quer dizer, fez uma troca. Gente, que coisa bonita. Quer dizer, isso é apenas os exemplos. Outro exemplo, a visita à favela. É dizer, esse homem chega lá, numa favela que todo mundo sabe que é uma favela da Barra Pesada, simplesmente chega, entra numa casa de Assembleia de Deus, reza um Pai Nosso com quem está lá, toma um café numa casa de uma família pobre e depois, eu gosto muito do cafezinho, não da cachaçinha. A maneira de se comunicar, ele todo é comunicação, ele todo é alegria. Enfim, é difícil de a gente enumerar todos os gestos significativos. Outra coisa que me chamou a atenção é que ele soube se colocar em algumas situações um pouco difíceis. Por exemplo, diante do Selam. É o discurso mais duro, foi esse do Selam.
falando de carreirismo e de certos pecados da igreja, ou vocês relendo aquele discurso, homilia, a gente já percebe. E também uma outra coisa que chamou a atenção nessas suas falas, exatamente, por exemplo, para os jovens, como ele soube se comunicar para a juventude, e todo mundo, aquela multidão, como se diz, uns diz 3 milhões ou 3 milhões e meio, silêncio. Silêncio, uma beleza. E onde é que ficou o lixo do carnaval? Todo mundo sabe. Toneladas e toneladas. Lá, simplesmente não teve nada disso. Ou seja, depois, eu diria, todo um clima que se criou, um clima realmente assim, inesquecível. Só vou concluir com uma observação. Vem sempre o problema da última hora, não é, que foi a transposição para a praia de Copacabana, e aí, naturalmente, coisas básicas, de banheiros, assim por diante. Os vizinhos, os apartamentos, todo mundo abrindo as suas casas para as pessoas satisfazerem suas necessidades. Que coisa linda, isso é um milagre. É um milagre. O senhor não chegou a citar aí, eu gostaria de chamar a atenção, antes ainda de irmos para o primeiro bloco, aqui tentando entender um pouco o perfil do Papa Francisco, né? Esse gesto que realmente, esse jeito de ser, que realmente está cativando a todos nós, sem exceção, a gente diria aí no comum das palavras, gregos e troianos. Mas o senhor não chegou a citar, Frei Moser, e Padre Jorge gostaria de chamar a atenção, que foi o gesto a partir do carro, o Papa andar de vidros abertos. Uma coisa aparentemente simples, mas que teologicamente nos ajuda a pensar numa igreja que não quer mais realmente ficar fechada em si mesma, mas quer dizer, abrir-se para o mundo, abrir-se para o outro, abrir-se para o pobre, abrir-se para o diferente, abrir-se. Esse gesto de andar com o carro de vidros baixados. Eu até diria, Padre Hamilton, o seguinte, abrir-se para ser igreja a partir do outro, porque na verdade quando o Papa, como dizia o Frei Antônio Moser, não se preocupa com a multidão, o motorista errou o caminho e ficou ali, ele abre o vidro, quer dizer, a igreja não pode ser se ela não for aberta. Mas também é importante entender que a igreja só é se ela estiver com o outro. Porque nós temos um problema, às vezes, de entendermos que a igreja é de baixo para cima. A igreja não acontece se os ordenados não tiverem. E o Papa demonstra que não é assim. A igreja só acontece se o povo estiver. Então, esse gesto realmente marcante no Rio de Janeiro foi, para nós, uma belíssima demonstração de que o Papa Francisco veio para renovar a igreja, até diria, fazer com que a igreja renascesse a partir realmente do povo, numa redescoberta daquilo que tem que ser a igreja. Tá certo. Olha, nós só estamos começando, você não saia daí não, porque ainda tem muito que conversarmos sobre discursos, viagens, decretos, reuniões, convocações, etc., que o Papa Francisco realizou neste um ano apenas de pontificado. Realmente muita coisa para a gente conversar, mas vamos continuar a nossa conversa então após o nosso intervalo. Você não saia daí não, é só o tempinho de tomar uma água e já já estaremos de volta.